E depois ela pergunta onde? Outra escolha. E eu disse durante muito tempo, na Universidade de São Paulo. Então eu sei que as pessoas pensam mais ou menos assim, muito burro não deve ser, mas não terá dinheiro para pagar essa conta. Você começa a perceber que no final das contas, a cada escolha que você revela, você informa uma série de valores que são atrelados a ela e que deram a essa escolha algum fundamento. Através dos valores, nós podemos mais ou menos antecipar o comportamento que está por vir. E é por isso que ele é tão útil. Razão pela qual, se para uma pessoa física revelar os valores é tão importante, é informativo da própria identidade, da própria essência, da própria natureza e do próprio ser, você imagina para um coletivo de pessoas. Alguém entra na empresa onde você trabalha e não tem a menor ideia do que aquilo significa. A única coisa que vê é isso aí que vocês costumam mostrar, o nome da empresa e um pouco embaixo o que faz, mas eu não sei. E aí então você percebe a necessidade de contar quem você é e quem só você é. Em outras palavras, o que te diferencia no mercado daquelas empresas concorrentes que também poderiam oferecer o mesmo serviço. E quando você vai contar para os outros, para esses que não sabem quem você é, o que você conta são as escolhas que fez. O que você conta é o que é importante para você. O que você conta são os seus valores. E com isso você dá uma chance ao interlocutor de antecipar o que vem pela frente. Uma chance de entender o que você é diferente do resto. Uma chance, portanto, de conhecer você. O que é interessante é que no caso de uma pessoa, é ela e só ela. Por isso, o controle dos valores é mais presumível. Mas quando é um monte de gente e você coloca no banner os valores, é preciso que, para que essa definição seja eficaz e confiável, é preciso que todos de fato considerem aquilo importante, valioso na hora de viver, pelo menos ali dentro. Se porventura alguém, por alguma razão, e essa razão pode ser uma vantagem, um ganho, um prazer, uma meta, um resultado, um enriquecimento, alguém resolve adotar uma estratégia que desmente os valores do banner, deixará o interlocutor perplexo. Peraí, eu cheguei, não sabia quem você era, você me deu um banner, eu aprendi quem você é, e na hora que eu vou interagir com um de vocês, já age na contramão do que está escrito ali. Então eu não sei mais quem está mentindo, se é o banner ou se é esse indivíduo isolado. Por essas e por outras, acabamos assumindo um compromisso na hora de fazer parte de um coletivo que não estamos obrigados a integrar, mas na hora de livremente nos irmanarmos e fazermos parte de um coletivo que é o nosso, temos evidentemente que compartilhar valores e, portanto, que reconhecer genuinamente que aquilo ali dentro é muito importante. É muito importante como forma de interação com tudo que lhe é exterior e é muito importante como forma de interação entre as pessoas que trabalham ali dentro. Por essas e por outras, é fundamental o reconhecimento genuíno dos valores, da cultura da empresa, do jeito específico da empresa ser, para que o trabalho faça sentido e para que você não se sinta dilacerado na hora de trabalhar. Dilacerado porque isso costuma acontecer quando você não reconhece genuinamente o valor da organização como um valor relevante do ponto de vista pessoal. Sendo assim, um desses valores costuma ser o que queremos alcançar. E o que queremos alcançar, na filosofia chamamos de fim, mas no mundo das empresas chamamos de propósito. E assim é extremamente fundamental que possamos compartilhar um propósito, isto é, que queiramos chegar todos no mesmo lugar. Parece evidente, mas não é nada evidente. Afinal de contas, somos criaturas muito diferentes, com repertórios diferentes, trajetórias diferentes, e é normal que tenhamos aprendido a desejar coisas muito diferentes. Por isso,
reunirmos todos, tão discrepantes que somos, em torno de um mesmo propósito, não tem nada de óbvio. É bastante custoso, é um imenso desafio para os gestores. E se não houver propósito? Se não houver propósito, as tomadas de decisão são complexas. Outro dia eu cheguei em Florianópolis para dar uma palestra, eu estava atrasado, desci do avião correndo, fui atrás do rapaz que tinha ido me buscar, e vi que tinha trânsito perto do aeroporto, ali tem jogo de futebol muito próximo, e eu falei, cara, como é que a gente faz para sair daqui? Eu imaginei que ele soubesse onde nós iríamos, porque ele foi lá me buscar. Ele imaginou que eu soubesse onde nós iríamos, que sou eu que ia dar a palestra. Nenhum dos dois sabia onde iam. Então a gente deu risada, a pressa acabou, fomos tomar um café. Porque não tem como identificar o melhor caminho se você não sabe qual é o destino. Aliás, a palavra caminho, não sei se já percebeu, a palavra caminho tem a ver com o percurso físico, mas tem a ver, sobretudo, com a ideia de onde queremos estar. Portanto, todo caminho pressupõe um propósito de destino, um ponto de chegada. Sem ele, não há caminho. Sem ele, todo percurso é equivalente, nenhum deles tem valor. Por essas e por outras, no final das contas, é muito difícil tomar decisão se você não sabe para onde está indo, onde quer chegar. Dessa maneira, poderíamos dizer que cada segundo da vida pode ser entendido como um caminho, entre até agora há pouco e daqui a pouco, entre hoje e amanhã, entre ontem e amanhã, entre semana passada e a semana que vem. E esse segundo aqui, por exemplo, vivido dentro desse auditório, poderia estar sendo vivido infinitamente em outro lugar, pressupôs uma escolha, pressupôs uma decisão. Para estarmos aqui, tivemos que jogar no lixo infinitas outras possibilidades. Possibilidades em que estaríamos em outro lugar, com outras pessoas, vestidos diferente, pensando em outras coisas. E tudo isso foi jogado no lixo para podermos estar aqui. A vida é sempre assim. Ela implica jogar no lixo 1 milhão de alternativas em nome de uma só. Porque ela será sempre uma só. E aí, é claro, você tem o direito de se perguntar, mas caramba, se eram tantas as possibilidades, quem me garante que a escolha escolhida foi o caminho de maior valor? Mais uma vez, depende de onde você quer chegar. E aonde você quer chegar é o que a vida tem que ter para valer a pena. O valor da vida, o troféu indiscutivelmente valioso, o campeonato indiscutivelmente importante. Em outras palavras, aquilo que não há nenhuma dúvida, todos deveríamos perseguir de alguma maneira. Então, o homem, desde que ele pensa para viver, ele se pergunta: qual será esse valor da vida que me permite tomar decisões e escolhas? Qual será o propósito dos propósitos? Qual será o propósito indiscutivelmente relevante? E aí, a história do pensamento ela é absolutamente fértil em respostas as mais incríveis que podemos cogitar. Eu vou dar a palavra a um primeiro grande pensador. E ele é Aristóteles. Aristóteles viveu em 350 a.C. Aristóteles foi o maior pensador do seu tempo. Aristóteles inventou boa parte das ciências que você já ouviu falar. Aristóteles, no final da vida, era dono de uma escola em Atenas chamada Liceu. E nessa escola alguém levantou a mão e perguntou: professor, eu tenho ainda bastante por viver e a vida pode ser infinitamente diferente do que ela será? E eu queria saber para onde que eu tenho que ir? Qual é o propósito da vida? E Aristóteles então responde. Você imagina, um momento solene, o maior sábio responde a maior pergunta. E ele dirá o grande barato da vida, ele chamará em grego de eudaimonia. E a eudaimonia nada mais é do que o pleno desabrochar da própria natureza. É muito legal porque, partindo da premissa que tudo que existe tem a sua natureza própria, o pleno desabrochar da natureza de cada um implica, evidentemente, numa aventura muito particular, que começa com um extraordinário conhecimento de si. Afinal de contas, você não poderá buscar o pleno desabrochar da sua natureza se não souber qual natureza é a sua. Conhece-te a ti mesmo. Eis aí a
primeira recomendação. E claro, nessa imensa aventura de conhecimento de si, poderíamos dar um exemplo da goiabeira. Goiabeira é plantada por alguém no Polo Norte, porque adora goiaba e mora lá. E a goiabeira morre com 2 horas. E alguém pensa, uma goiabeira que morreu sem dar nenhuma goiaba, é uma goiabeira que viveu desmentindo a sua natureza. É uma goiabeira que viveu na contramão. É uma goiabeira que deu chabu. É uma goiabeira que não vingou. É uma goiabeira que fracassou na vida. Existência fracassada. A goiabeira no Polo Norte. Porque se goiabeira chama goiabeira é porque dá goiaba. A goiaba é o troféu da goiabeira. A goiaba é a régua que mede o sucesso da goiabeira. Goiabeira sem goiaba é um fracasso. Aí você tira outra, tudo parece incrivelmente óbvio, não é? Então, aí você tira outra, muda e planta em Ribeirão Preto. Nossa, tudo muda, a terra é a melhor do mundo, a temperatura é perfeita. Em Ribeirão Preto as goiabeiras são exuberantes, não sei se você já viu. As goiabas são incríveis em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, aliás, a natureza nunca fracassa. A vida é viçosa, cidade onde eu nasci. E aí é claro, quando você vê uma goiabeira em Ribeirão Preto, você diz, eis aí uma vida que valeu a pena viver. Então, Aristóteles está do seu lado aplaudindo, por quê? Porque você entendeu que no caso da goiabeira, o pleno desabrochar da sua natureza se materializa nas exuberantes goiabas daquele lugar. Aí você olha e diz, nossa, o exemplo da goiabeira foi matador, incrível, muito bom, eu entendi. Assim, a única coisa que, tipo, felicidade de uma goiabeira, não sei se me interessa tanto, assim, eu queria que falasse de alguém mais parecido comigo, tipo eu. Assim. Então você pega uma criança agora, essa criança mora em algum lugar da Europa, onde ela nasceu, e ela está no 1º ano do fundamental. A professora ensina matemática e Salvador, que é o nome da criança, odeia matemática. Bem, nenhum problema, muitos de nós nos enquadramos nesse caso. Algum problema de natureza faz com que a matemática seja insuportável. Em compensação, durante a aula, Salvador desenha a professora maravilhosamente. No intervalo, os colegas jogam bola, Salvador odeia futebol, acontece, mas desenha os colegas maravilhosamente. No final de semana, os familiares se reúnem para almoçar, Salvador odeia as reuniões familiares, também acontece, dependendo da família, é previsível até. Mas Salvador desenha os familiares maravilhosamente. Só não vê quem não quer. Podemos fazer uma regra de 3. A goiabeira está para a goiaba, assim como o Salvador está para o desenho. A goiabeira tem natureza de goiabeira, Salvador tem natureza de desenhista. O desenho é a grande força de Salvador. O desenho é a praia de Salvador, se você quiser. Desenhar é a sua praia. Nesse momento você imagina que muitas vidas poderiam ser vividas por Salvador. Imagine se Salvador tivesse vivido num momento da história em que desenhar fosse considerado extremamente pecaminoso. Coisa mesmo do Beelzebub. Salvador então seria proibido de desenhar. Seria castigado com marteladas nos dedos se fosse apanhado desenhando. Neste caso, Salvador provavelmente não desenhasse e fosse fazer outra coisa. Neste caso, a vida de Salvador daria as costas para a sua natureza, para a sua essência, para o que ele tem de mais forte. A vida de Salvador fracassaria na mediocridade de práticas para as quais a sua natureza não se mostra tão viçosa, tão forte. Felizmente não foi o caso de Salvador. Colocado num curso de desenho, Salvador a cada dia desenhava melhor. Rapidamente superou seus mestres. Salvador era criativo e desenhava segundo técnicas que ninguém usava. Salvador usou a vida para tirar da sua natureza de desenhista o máximo de perfeição que poderia ter pretendido tirar. E Aristóteles dá um nome para isso.
quando você usa a vida para tirar a cada instante o máximo de perfeição que a sua natureza permite alcançar, Aristóteles denominará excelência, arete em grego. E assim, o excelente desenhista Salvador usou a vida para se tornar Salvador Dalí. E nesse caso, você terá percebido que no olhar de Aristóteles, a vida foi tão bem sucedida quanto a goiabeira de Ribeirão. É claro que você poderia pensar em infinitos outros exemplos. O pequeno João Carlos na escola descobriu que a vida era música, usou a vida para se tornar João Carlos Martins, o maestro excelente, orgulho do nosso país. César Cielo, por uma brincadeira dos primos, foi jogado na piscina em Santa Bárbara do Oeste sem saber nadar. Qualquer um de nós teria afogado como um tijolo. César parecia um espermatozoide dentro da piscina. Usou a vida para se tornar César Cielo, o mais rápido e perfeito nadador do seu tempo. Nesse momento, você pensa em Amir Klink, você pensa em Thiago Braz, você pensa em Lionel Messi, e você diz, os seus exemplos são de super-heróis, não servem para nós. Servem sim. Aristóteles não estava pensando no Messi quando bolou a sua teoria. Em dezembro de 2015, eu me aposentei da universidade, me aposentei por um motivo pouco comum, invalidez. Depois de 6 cirurgias, fiquei com 14% da visão que eu tinha antes, o que me impede de enxergar você. Então eu justamente fui considerado inapto para exercer minhas atividades docentes, não consigo corrigir prova, por exemplo. Então me tornei palestrante 100% do tempo. Como você observa, tem gente que quer me ouvir, a razão de mais de 300 por ano. Hoje mesmo eu ainda vou para Salvador, agora, depois do almoço. E nesse momento você poderia imaginar que eu tenha chegado aqui mais cedo e pensado assim, bacana vai ser quando essa porra acabar e eu puder ir almoçar, eu nem tomei café. Mas até o momento de chegar a hora do almoço tem essa porra dessa palestra para dar, então deixa eu subir lá, dizer qualquer coisa, passar a régua e cair fora. Se fosse assim, eu estaria esperando o tempo passar. Se fosse assim, a felicidade exigiria que a palestra acabasse. Se fosse assim, não haveria nenhuma chance da vida ser feliz e valer por ela mesma durante a palestra. E eu espero que você esteja percebendo que não é verdade. Aliás, no dia de hoje, até chegar aqui, nada de muito alvissareiro aconteceu. Trânsito, problemas para chegar aqui, há um evento da polícia em algum canto que tumultuou a minha aproximação. Quando eu sair daqui, eu vou pegar o avião para Salvador. Te garanto, também não é a minha predileção. Não Salvador, mas o traslado. Salvador mesmo, eu talvez nem veja. Eu vou chegar em Salvador, vão me pegar no aeroporto, vão me levar para um hotel, onde mais tarde eu darei uma palestra. Quando a palestra acabar, eu volto para o aeroporto e pego o avião que vai me deixar em Guarulhos 2h30 da manhã. Eu não sei você, mas não é assim, orgasmático como propósito. Portanto, se a vida tem alguma chance de ser feliz hoje, é agora. Porque antes não foi, depois não será. A minha natureza é de desenhista, não. É de nadador, também não. É de jogador de futebol, também não. É natureza de explicador. Ah, tem essa natureza? Tem. Anda mal falada, sempre foi, talvez. O explicador é aquele que pega pensamentos complicados e empacota de um jeito apetecível aos repertórios mais variados. O explicador aproxima a mente de alguém a conceitos que sem ele não seriam digeridos em significado. O explicador tem um mérito incrível. Não é ele propriamente que pensa, mas sem ele o pensamento fica obscuro, inalcançável, inatingível e sem sentido.
É possível ser explicador fazendo nas coxas, esperando que acabe, fazendo sempre do mesmo jeito. Mas é possível viver à moda de Aristóteles. E aí cada momento de explicação é uma oportunidade sagrada de fazer melhor do que ontem, melhor do que na semana passada, melhor do que em qualquer outro momento. Não há heroísmo. Afinal, hoje eu sou mais preparado, mais lido, mais rodado, mais vivido, mais experiente, portanto, é normal que hoje, aqui, seja superior a qualquer outro momento. Com que esse instante da palestra não seja um instante que eu esteja esperando acabar. Pelo contrário, essa é a única chance que eu tenho de alcançar mais de mim mesmo na minha própria vida. É a única chance que eu tenho de buscar mais perfeição na minha performance. É a única chance que eu tenho de ir atrás da excelência, tornando esse momento valioso por ele mesmo e não dependente do seu fim. Nesse momento, a título de provocação, eu lembro da expressão corporativa happy hour, muito cara aos de RH. E se eu perguntar para vocês, que horas é happy hour? Que horas é a hora feliz? Diga. Isso, depois do trabalho. Quando o trabalho acaba. Meu Deus, isso não choca ninguém, tamanha estupidez. Você imagina que o RH patrocina a happy hour fora do lugar de trabalho. Só haverá chance do trabalho valer por ele mesmo quando formos atrás de um propósito magnífico que é a excelência, o máximo de perfeição que a nossa natureza permite alcançar. Mas que fique claro, não somos robôs todos iguais, temos nossa especificidade, temos nossas idiosincrasias, temos nossa trajetória de vida muito particular. O respeito a ela é o respeito à nossa excelência. E aquele que nos respeitar, tirará de nós mais e melhor, alcançando assim propósitos coletivos mais alvissareiros. Tomar a cada um de nós como um número, evidentemente desrespeita a nossa singularidade. Por essas e por outras, talvez seja aí o grande charme de um coletivo respeitador dessa especificidade e assim disposto a tirar dela o máximo de perfeição, seja ela qual for. Bem, claro, nem sempre foi assim. Até os 13 anos eu vivi pessimamente, porque não sabia qual era a minha praia. E quando você não sabe qual é a tua praia, não tem como buscar a excelência, porque você não está aproveitando o que você tem de melhor, o seu recurso mais potente. E meu pai tentava descobrir, me ajudar a descobrir. Então ele me punha em tudo que é lugar. Ele me obrigava a nadar e eu odiava nadar. Um sintoma de que não sou exatamente um César Cielo, né? Eu odiava nadar, odeio nadar até hoje. Nem banho eu gosto de tomar por causa desse tema. Meu pai me levava no Morumbi para ver jogo de futebol e eu ficava 90 minutos descascando amendoim esperando o jogo acabar. Sintoma de que o futebol também, né? Depois meu pai me botava em escola de arte. É tão legal a arte, não é? Aristóteles tem uma frase incrível. Arte é muito legal, ponto. Aí ele diz, para artistas, ponto. Entenda como quiser. Tem outra frase logo embaixo, entregue a melhor flauta para o melhor flautista. E aí você diz, eu não sou tão bom flautista, mas quero tocar flauta. Então, melhor não, né? Vá apostar em outra coisa, que não é a tua praia, né? Melhor não. É interessante como muitas vezes a excelência de cada um de nós não é alcançável na solidão dos próprios recursos. É curioso como, para aqueles que gostam de futebol, e eu, apesar do exemplo que dei, passei a gostar muito, esse jogador Lionel Messi, quando joga no Barcelona, o que ele tem feito é uma barbaridade. De 2 em 2 anos,
há campeonatos de seleção e a Argentina então convoca Lionel Messi. E as esperanças do torcedor argentino se renovam, porque afinal o melhor jogador do mundo é o camisa 10 do seu time. E aí acontece o que sempre acontece. A performance de Lionel Messi não é tão boa quanto no Barcelona. E aí então sempre haverá alguém que diz, é um mercenário, né? O Barcelona paga, nós não pagamos, então ele joga lá e não joga aqui. Ora, que estupidez. Messi não precisa mais do dinheiro. O que ele precisa é levantar um caneco de campeão do mundo. Ele faz de tudo pela seleção. Mas se a performance dele não é tão excelente, é porque a performance dele se faz num trabalho coletivo, num trabalho associativo. E não é de mera somatória de 11 iguais, mas é numa excelência complementar daquele que leva a bola até o ponto que ele gosta de receber, daquele que conduz a bola e toca a bola no ponto futuro para onde ele corre e no momento exato em que ele lá alcançará. E portanto há 1 milhão de excelências que permite luzir a excelência de Lionel Messi. E em todo coletivo é assim. Sozinho não chegamos nunca no topo, porque alcançar o mais perfeito cobra de nós o reconhecimento da excelência de quem nos dá suporte, apoio e vice-versa. Eu sei que aos 13 anos a vida mudou, porque o professor de geografia entrou e disse que o curso seria só de seminários, ele não daria aula. Nós estamos no Colégio São Luís, dos jesuítas de São Paulo, ainda funcionava na Avenida Paulista, e o professor de geografia, saudoso Fauzi Saad, ele diz, a lista de temas está aqui, vamos fazer um sorteio. Para mim caiu o petróleo, o mais chato dos temas da lista disparado. Eu já estava acostumado, a vida seria sempre assim, a pior possível. Mas eu fui estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu subi num palquinho como esse, na frente da lousa, e quando eu olhei para a classe, ela estava como nunca tinha estado antes. Os meus colegas assistiam à entrada dos colegas das outras 4 classes. A sala estava entupida. Os padres também vieram. Os professores das outras classes também vieram. Os coordenadores também vieram. As faxineiras olhavam de longe. Eu acho que eu tinha fama de doido. Isso ajudava a atrair as pessoas. A verdade é que eu era muito esquisito nessa época. Eu sei que, mesmo antes de abrir a boca pela primeira vez na vida, eu gostei de estar onde eu estava. Vai aí a provocação. Como você pode imaginar que a vida tenha valor se você não gosta de estar onde você está, dado que a vida é só isso? Pela primeira vez eu não queria cair fora, pela primeira vez eu não queria estar em outro lugar, pela primeira vez eu não estava com a mochila pronto para ir embora. E para ter certeza que aquele momento duraria o máximo possível, eu não começava o seminário, olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, comece ou vou lhe dar 0. E eu então, cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo, mas rápido demais. Quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos. O colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. O professor disse, ele que fale, a aula é dele. Eu então vivi um dilema. Não queria sair dali, de jeito nenhum, mas não tinha mais porra nenhuma para dizer. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. E para começar eu disse, todo mundo acha que ter petróleo é uma maravilha, mas saiba, tem petróleo que não presta, é uma porcaria, não energiza nada e não adianta nada ter. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo, eu já sabia aos 13 anos.
Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Começaram a anotar, então eu expliquei do norte da Romênia, claro, da região da Moldávia. A Moldávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás com medo da heresia que eu tinha feito e vi que o professor balançava a cabeça com os olhinhos fechados, como que dizendo, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu nunca ouvi falar dessa porra de Moldávia. Ali eu vi que era matar ou morrer. Se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Olhei firme, apontei para ele e disse, você sabia disso? Ele olhou para mim apavorado e disse, não sabia. Então eu falei, anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando e ele pegou lápis e papel, eu virei para mim mesmo e falei, esse lugar é do caralho. Essa é a lição de Aristóteles. O propósito da vida é a excelência, a busca da excelência é condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz. 350 anos depois de Aristóteles, outro sábio também nos ajudará. Jesus de Nazaré. Não era grego como Aristóteles, era judeu e também nos ajuda sobre o propósito da vida. A lição de Jesus é mais conhecida. Cada segundo da vida valeria a pena se você usá-lo para tirar de alguém um sorriso que sem você não teria podido sorrir. Um instante de alegria que só você poderia ter causado. Um momento de felicidade que só você poderia ter oferecido. Uma vida dedicada ao outro, ao próximo. Uma vida regida pelo amor. Ágape. No lugar de arete, excelência, perfeição de si mesmo, ágape, vida dedicada à vida do outro. Para aqueles que têm filho pequeno em casa, sabem do que eu estou falando? Seu filho volta mordido da escola, mordido mesmo, tipo no nariz, e você diz, quem te mordeu? A criança explica e você quer ir bater. Mesmo sabendo que tem 3 anos o agressor. O amor pelo filho pequeno é previsível, quando cresce já é mais raro. Mas é evidente que o que nos interessa aqui é o mundo do trabalho. Foram 30 anos dedicados à lucidez do meu aluno. Aliás, essa é a única razão pela qual alguém escolhe a minha profissão. Você poderia levantar a mão e dizer, não houve reconhecimento da sociedade, em muitos casos não houve mesmo. Você poderia dizer, não houve agradecimento por parte dos alunos, em muitos casos não houve mesmo. Então você poderia perguntar, então de que adiantou? É que você não entendeu bem. O grande barato da vida não é o que resulta da sua iniciativa de ajudar as pessoas. O foco não está no resultado. O grande barato da vida está na iniciativa de ajudar as pessoas. E se elas reconhecem ou não, se elas agradecem ou não, bem, é o capítulo 2, irrelevante para nós. Assim, 10 de cada 10 dos que me chamam para falar usam durante a conversa pelo telefone a palavra comprometimento. E eu comecei a me desesperar. Onde colocar na minha palestra essa história? E estava bem no meu nariz. Imagine 2 situações. Na primeira situação, deu 18 horas, você fecha tudo, fecha a mala, entra no seu carrinho, engata a primeira, já está na rua, sai do estacionamento da empresa e você pensa, essa bomba vai estourar ainda hoje. Felizmente, o meu turno acabou. É problema de quem assumir agora.
Eu vou até desligar o celular para não poderem me achar. Segunda-feira eu volto com a cara mais lambida, como se não tivesse percebido nada. Essa é a primeira situação. Mas tem outra possível. Você engata a primeira, sai na rua e pensa, essa bomba vai estourar. Eu não vou estar lá para ajudar. É uma pena por aqueles que vão assumir agora. Essas mesmas pessoas que quando nós comemoramos vitórias, me chamaram para comemorar junto, acreditando ser eu corresponsável por aquela vitória. Essas mesmas pessoas agora não contarão com a minha solidariedade nesse momento de derrota difícil. E a tristeza delas me aborrece. A tristeza delas, imaginada por mim, me entristece. Como se não bastasse, eu não tenho nada de muito importante para fazer em casa. Tem tanta coisa que eu sei que poderia ajudar a evitar o pior. Então, nesse segundo caso, o fulano volta. Entra no estacionamento, sobe lá, abre a porta, as pessoas não entendem, perguntam se ele esqueceu alguma coisa e ele responde, esqueci. Eu esqueci a minha dignidade aqui dentro. Alguém achou? Porque se nós comemoramos juntos na vitória, vamos diluir entre nós o peso da derrota, e eu estarei aqui somando forças para evitar o pior, e quando tudo acabar, dividiremos entre nós cada uma das fatias desse rescaldo. Você então percebe que para poder voltar e dar a cara a tapa, é preciso um amadurecimento espiritual para ir além da própria vantagem, além do próprio gozo, além do próprio prazer, além do próprio resultado, além da própria meta, além do próprio reconhecimento, além da própria glória, além do próprio conforto, além da própria comodidade. É preciso considerar o outro como mais importante do que tudo isso. E talvez não tenhamos sido preparados para tanto. Talvez tenhamos vivido numa sociedade que aplaude quem se deu bem. Talvez tenhamos vivido numa sociedade que glorifica nas capas de revista de negócio quem simplesmente só pensou em si. Talvez não tenhamos sido ensinados ao comprometimento, que nada mais é do que um jeito corporativo de falar do amor ágape de Jesus. Perceba então que Aristóteles e Jesus dizem coisas diferentes sobre o propósito da vida. Para Aristóteles, a perfeição de si mesmo, para Jesus, o amor e a entrega. E você dirá, com qual eu fico? E eu sugiro, fique com os dois. Afinal de contas, fazendo excelentemente o que você faz, tenderá a contribuir enormemente para a vida de quem confia em você. Os dois são complementares, os dois não se excluem. São reflexões diferentes, mas que se combinam maravilhosamente. Assim, nessa palestra, eu poderei estar buscando o máximo de perfeição didática a cada palavra, a cada frase e a cada exemplo, e com isso, além de perseguir a minha excelência, eu estou proporcionando a quem me ouve o máximo que eu posso entregar. Chegamos na modernidade e antes de eu ir embora, uma terceira resposta. Terceira resposta encantadoramente antecipada por Ivete Sangalo na trilha sonora musical do intervalo. Alegria. Conceito de Spinoza, de 1630. Spinoza que diz que a vida de cada um de nós é energia. E para isso ele dá um nome, potência de agir. E a nossa potência de agir sobe e desce, sobe e desce. Se ficasse paralela ao eixo zero, não morreríamos nunca. A morte é a potência zero. Para que a potência zero chegue no zero,
é preciso que ela oscile. E ela oscila porque a gente está no mundo e nos relacionamos com o mundo o tempo inteiro. Se você quer fugir do mundo e pega um avião, quando chegar lá, o mundo continua lá. E durante o voo, o mundo continuou na sua frente. Não tem jeito, o mundo não sai da frente. E a cada segundo você tem relações que potencializam, e o mundo é o mundo do bem, quando potencializa, e relações que brocham, e aí o mundo é do mal. Nós, diferentemente de animais e plantas, temos a inteligência para forçar a mão e nos aproximar do mundo que supomos nos potencializará, e a evitar o mundo que supomos nos apequene e nos aproxime da morte. Tive um problema na lombar no começo da minha trajetória, me indicaram uma fisioterapeuta, quando cheguei vi que ela era linda, até agradeci quem indicou. Vestida com roupa de ginástica, avental branco, um óculos redondo de quem lê. Um cenário perfeito. E ainda simpática, disse, eu estou 3 minutos atrasada, você me espera. Entendimento? Ela me deitou no tatame, começou a me apertar, perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu disse, emoções confusas. Na saída ela disse, você tem que alongar a lombar. Eu falei, não sei fazer isso. Ela falou, vem aí que eu te ensino. Marcamos toda terça às 6 da manhã. Na segunda eu já estava feliz, dando razão ao Pequeno Príncipe. Quando vier, vem sempre no mesmo dia e na mesma hora. Só assim começarei a ser feliz antes. Era tão legal encontrar a fisioterapeuta que eu carinhosamente batizei de esticadora. Que passamos para terça e quinta. Importante alongar a lombar direito. Depois segunda, quarta e sexta, porque tem outras coisas além da lombar que merecem alongamento. Numa sexta eu estava chateado porque sábado não tinha esticadora e resolvi apelar. Gosta de comida japonesa? Ela falou, adoro. Quer ir no Japa comigo amanhã? Ela falou, por que não? Nem dormi de sexta para sábado. Cheguei 1 hora antes no endereço que ela deu. Somos uma luta pela própria potência. Ela chegou pela primeira vez vestida para sair, estava linda, entrou no carro, comemos sushi, sashimi, contamos piada. E quando eu fui deixá-la em casa, virei e disse, você não acha que a gente podia se ver mais vezes? Ela disse, a gente já se vê segunda, quarta e sexta, às 6. Eu falei, não, tipo hoje, assim. Ela sorriu e entrou. Provavelmente foi mapear os afetos. Acho que acabou me dando razão. Em pouco tempo a gente casou. Está casado até hoje. É impressionante como toda vez que eu vejo a esticadora, a minha potência sobe imediatamente. Mas o mundo não é só uma esticadora. Quando eu acordava às 5 da manhã para ir trabalhar, a minha potência era próxima do zero. Eu sei que tem gente aqui que acorda cedo e cantando. São pessoas do mal. Elas humilham as outras. Me arrastava até o vaso e no vaso a potência subia um pouquinho, depois tomava um banho mais um pouquinho, tomava um café mais um pouquinho, saía de casa às 6h30, não pegava trânsito, subia mais um pouquinho, chegava na universidade, chegavam os alunos, mais potência, começava a falar, aí a potência termina de subir. Adoro me ouvir falar, impressionante. Eu sou causa da minha própria potência. Você diz, você é meio metido. Não, é uma solução econômica, porque se você consegue dar a você mesmo vida, meu Deus, pode fazer isso a qualquer tempo e hora. Agora, se você precisa de uma espécie de elixir caríssimo que só se compra na Manchúria, sua vida está em perigo. Eu sei que às 10 horas da manhã eu estava em cima da mesa gritando com a potência em alta e você perguntará o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã. Resposta, a potência de agir não parou de subir. Spinoza, então, o holandês de 1630, vai criar uma palavra, vai nos propor um conceito que dê conta do aumento da potência em nós. E essa palavra, inventada por Aristóteles, por Spinoza, é
alegria. E tal como canta Ivete Sangalo, alegria é a passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser. A alegria é uma mudança. À medida que o tempo passa, nós envelhecemos. Se você imaginar que à medida que o tempo passa, nós perdemos potência, perdemos força, perdemos células, perdemos tudo e nos aproximamos da morte, a alegria é uma revolução. O momento posterior é superior ao momento anterior. A alegria é o filé mignon da vida. Se você for vegano, a berinjela da vida. Excelência, amor e alegria. Não? Naturalmente, você imagina que o propósito agora está muito claro e definido, que as paixões estão compreendidas e as pessoas com suas escolhas e sua liberdade plenamente capazes de viver da melhor maneira possível, desde que respeitadoras da sua natureza, da sua índole, conhecedoras dos seus talentos e das suas forças. Nesse momento você levanta a mão e pergunta: não tem nada para acrescentar, não? Acho que sim. Infelicidade ou Morte, livrinho que escrevi com o Leandro Carnal, eu disse que felicidade é um instante da vida tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que você nem gostaria que acabasse tão cedo. Felicidade é um instante da vida que de tão bom, você lamenta que acabe. É um instante tão bom que você se organiza para tentar repetir. E naturalmente, isso me fez lembrar de um aluno que ao meio-dia, depois de 4 horas de aula, no fim da aula levantou a mão e disse: professor, o senhor vai repetir essa aula hoje em alguma sala à noite? Falei: vou. Se incomoda se eu vier assistir de novo? Não. Aí ele parou e disse: se incomoda se eu trouxer a minha mãe? Falei: não entendi. Não, é porque toda vez que eu tenho aula com o senhor, eu conto para ela o que eu aprendi, eu até tento imitar o senhor, mas fica horrível. Ela tem que ver, é melhor que ela veja. Se ela ver uma aula, ela vai querer ver todas, deixa ela vir. Se não tiver lugar para sentar, ela entra e eu fico esperando lá de fora. Eu preciso que ela veja. Eu olhei e falei: por que a mãe, exatamente? Ele virou sem medo de bullying e disse: é que a minha mãe é a pessoa que eu mais amo desde que eu nasci. Tudo que eu vejo de legal eu queria que ela visse também. Tudo que eu ouço de interessante eu queria que ela ouvisse. Tudo que eu sinto de bom eu queria que ela sentisse. Eu queria muito que ela visse sua aula. Eu então entendi, graças a esse menino, que um excelente sintoma de felicidade é mesmo esse. Um segundo de vida que você gostaria de compartilhar com aqueles que mais ama. Porque se você quer mesmo compartilhar com quem mais ama, é porque aquela vida para você de fato valeu. E é exatamente por isso que nesse momento, eu espero sinceramente que, pelo menos por um segundo, ao longo dessa hora que ficamos juntos, você tenha cogitado da presença de alguém que não veio. Que você tenha pensado em mostrar o que aprendeu para alguém que não está. Que você tenha percebido que alguém teria gostado muito de ouvir o que eu falei. Porque se isso aconteceu, você teve vontade de compartilhamento, vontade de convivência, vontade de viver junto. E talvez para homens e mulheres a felicidade seja mesmo isso, um desejo de estar junto, um desejo de estar perto daqueles que mais amamos. Talvez por isso ética e felicidade sempre estiveram de braços dados. Desde Aristóteles, que inventou o termo ética, até hoje. Afinal de contas, se numa sociedade determinada
se num espaço de convivência específico. A convivência é triste, porque não há distribuição de cotas equivalentes de felicidade para todos, fica evidente que a busca por uma convivência mais leal, mais solidária, mais justa, é condição para que tenhamos todos esse desejo de compartilhamento, essa vontade de estar junto e continuar junto, esse desejo de que segunda-feira chegue logo, para poder encontrar as pessoas que comigo compartilham o que há de mais interessante na minha vida, na busca da excelência, do amor e da alegria. Espero sinceramente que pelo menos por um segundo tenha sido assim, porque neste caso eu terei proporcionado a você o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra pessoa: um segundo de vida feliz. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.